Você já passou por aquela situação estranha de sentir um perfume de rosas no ar, sem nenhuma flor por perto, sem incenso, sem nada que explicasse? Não era cheiro vindo da rua, não era alguém passando com perfume forte. Era algo diferente, sutil, mas ao mesmo tempo inconfundível. E você ficou ali parado por alguns segundos, tentando entender se aquilo era real ou se a sua mente estava pregando uma peça. Talvez você tenha ignorado. Talvez tenha feito o que quase todo mundo faz. Fingiu que não aconteceu, tentou racionalizar, procurou uma explicação lógica, pensou que poderia ser memória olfativa, imaginação, sugestão. Mas lá no fundo, alguma coisa dentro de você dizia que não era só isso. Existe algo que quase ninguém fala com profundidade. Deus raramente se manifesta da maneira que esperamos. A gente cria na cabeça uma ideia de que, se Ele quiser falar, vai ser algo grandioso, impactante, dramático, um sinal gigantesco, uma voz audível, uma revelação que derruba a gente no chão. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. O céu prefere o silêncio, prefere o sussurro, prefere tocar quem está disposto a perceber. E é aqui que muita gente erra. Porque a gente vive num mundo acelerado demais. Tudo precisa ser imediato, explicável, comprovável. Se não cabe na lógica, descartamos. Se não pode ser medido, ignoramos. Só que o espiritual não funciona dentro dessa régua. Existem experiências que não são para impressionar, são para consolar, para alertar, para despertar. E quando falamos sobre o perfume de rosas que aparece do nada, estamos falando de algo que atravessa séculos de testemunhos. Pessoas simples, pessoas estudiosas, gente de fé profunda, gente que nem era tão religiosa assim. Todas relatando a mesma coisa. Um aroma delicado, repentino, sem fonte física identificável, que surge em momentos específicos e depois desaparece como se nunca tivesse estado ali. Mas o mais importante não é o perfume em si, é o que ele carrega, porque dependendo do contexto, ele pode significar coisas completamente diferentes. E é aí que entra o discernimento. Talvez você tenha sentido isso num momento de dor intensa, um período em que parecia que tudo estava desmoronando. Um problema na família, uma crise financeira, uma doença inesperada, um relacionamento que acabou de forma dolorosa. Você estava cansado, emocionalmente esgotado, rezando quase sem forças, e de repente aquele perfume apareceu. Não resolveu o problema, não mudou a situação, mas algo dentro de você mudou. Veio uma calma que não fazia sentido, uma paz que não combinava com o caos externo, uma certeza silenciosa de que você não estava sozinho. Isso não é pequeno, isso é profundo. Deus não precisa tirar a cruz para mostrar que está presente. Às vezes, Ele só ajusta o seu coração para que você consiga carregá-la com mais firmeza. E o perfume, nesse caso, é como um abraço invisível. Não é espetáculo, é cuidado. Agora imagine outro cenário. Você não estava necessariamente sofrendo, estava vivendo sua rotina normalmente, talvez até meio distraído espiritualmente. Faz tempo que não reza com profundidade. A confissão foi ficando para depois. A missa virou algo esporádico. Pequenas atitudes começaram a ser justificadas com frases como "não é tão grave assim". E então, sem aviso, aquele perfume surge. Mas dessa vez, não veio junto com paz. Veio junto com um incômodo. Uma inquietação leve, mas persistente. Um pensamento que dizia: algo precisa ser ajustado. Isso também muda tudo. Nem todo sinal é consolo. Às vezes, é correção amorosa. Deus não corrige gritando. Ele primeiro toca de leve. Ele chama com delicadeza. Ele oferece oportunidade antes de permitir consequência. E existe ainda uma terceira possibilidade, que é pouco comentada, mas extremamente séria. Quando o perfume vem acompanhado da lembrança clara de alguém que já partiu.
um nome que aparece na sua mente sem motivo aparente, uma saudade repentina, um desejo forte de rezar por aquela pessoa. Muitas tradições espirituais falam sobre almas que ainda precisam de oração, não para assustar, não para causar medo, mas para despertar caridade. Se o perfume vem com esse tipo de lembrança, a resposta mais segura é simples: reze. Reze sem medo, reze sem curiosidade excessiva, reze porque oração nunca é desperdício. Percebe como o mesmo fenômeno pode ter significados completamente diferentes? É por isso que ignorar é um erro, mas interpretar de forma precipitada também é. O segredo está no contexto. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? Qual era o estado do seu coração? O que você sentiu imediatamente depois? Paz, urgência, vontade de rezar, vontade de mudar? Essas respostas são mais importantes do que o perfume em si. E aqui vai algo essencial. Não se busca sinal, não se provoca experiência espiritual. Quem vive tentando sentir algo extraordinário acaba perdendo a fé simples. A fé madura não depende de fenômeno. Ela permanece firme mesmo quando não sente nada. Se você já viveu algo assim, não trate como superstição, mas também não transforme em troféu espiritual. Não é sobre ser especial, é sobre estar atento. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quando você sentiu esse perfume, o que estava acontecendo na sua vida? Você lembra? Estava rezando? Estava sofrendo? Estava distante de Deus? Pensa nisso com calma, porque o que você vai entender nos próximos minutos pode reorganizar completamente a maneira como você enxerga esse tipo de experiência. Agora que você já entendeu que o perfume não deve ser tratado nem como coincidência automática, nem como espetáculo místico, a gente precisa aprofundar uma coisa que quase ninguém explica com clareza. O céu nunca envia um sinal sem intenção. Nunca é aleatório. Nunca é para alimentar curiosidade. Sempre existe um propósito. E o propósito quase sempre está ligado ao seu momento interior. Pensa comigo com calma. Deus não precisa provar que existe. Ele não precisa convencer ninguém através de truques sensoriais. Quando algo sutil acontece, é porque existe uma finalidade específica ali. E o mais impressionante é que, na maioria das vezes, o sinal não vem para mudar o mundo ao seu redor. Ele vem para mudar algo dentro de você. Vamos voltar para o primeiro significado, mas aprofundando de verdade. Quando o perfume surge como consolo, ele não é fuga da dor. Ele não é anestesia emocional. Ele não elimina a dificuldade. Ele fortalece o interior. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou vendo, eu sei, aguenta mais um pouco. Tem gente que passa anos carregando batalhas invisíveis, problemas que ninguém imagina. Um homem que trabalha como motorista de aplicativo, por exemplo, sorrindo para passageiros o dia inteiro, mas por dentro lutando contra uma depressão silenciosa. Uma mulher que cuida da casa, dos filhos, do marido, mas chora sozinha no banheiro para ninguém perceber o cansaço. Um jovem que parece bem nas redes sociais, mas sente um vazio enorme quando está sozinho. Quando o perfume aparece nesses momentos de esgotamento, ele não é espetáculo. Ele é sustento. Ele é como se o céu dissesse: você não está invisível. E tem algo muito interessante nisso. O perfume é um dos sentidos mais ligados à memória e à emoção. Ele atravessa a lógica direto para o coração. Talvez por isso seja usado. Não é racional, é afetivo, é direto, é íntimo. Mas agora eu quero que você preste atenção na segunda possibilidade, que é ainda mais delicada. Quando o perfume surge e quase imediatamente alguém que já faleceu vem à sua mente. Não é lembrança aleatória, é uma presença de memória muito específica. Às vezes alguém que você não pensava há muito tempo. Às vezes alguém com quem você ficou em dívida emocional. Às vezes alguém por quem você nunca mais rezou depois do velório. Se isso acontece, a atitude mais segura é simples: reze na hora. Não precisa fazer nada complexo.
Um Pai Nosso rezado com intenção verdadeira já é um ato imenso. Uma Ave Maria oferecida com carinho já é caridade espiritual. Se puder depois, ofereça uma missa. Mas o primeiro passo é não ignorar. Existe uma dimensão da fé que fala sobre comunhão além da morte. Não é algo para gerar medo. É algo para gerar responsabilidade amorosa. Se Deus permite que você sinta algo assim, talvez seja porque confia na sua capacidade de responder. E aqui entra um detalhe muito importante. Quando o perfume está ligado a esse tipo de pedido, ele não traz terror, ele traz delicadeza, ele não oprime, ele convida. Se houver pânico intenso, sensação de ameaça ou algo pesado demais, provavelmente não é da mesma natureza. Agora vamos falar do terceiro significado, que é o mais transformador, a advertência suave. Essa é a parte que exige mais maturidade. Às vezes, a gente não percebe que está esfriando espiritualmente. Não é que você virou uma pessoa má. Não é que você abandonou completamente a fé. É mais sutil do que isso. É quando a oração vira hábito automático. É quando a missa vira obrigação social. É quando pequenos erros começam a ser racionalizados. Todo mundo faz. Não é tão grave. Depois eu vejo isso. E o coração vai ficando morno. Não frio o suficiente para assustar, mas morno o suficiente para enfraquecer. Se o perfume aparece nesse momento e junto vem uma inquietação interior, uma vontade forte de ajustar algo, de pedir perdão, de voltar a confessar com frequência, de retomar o rosário, isso pode ser misericórdia preventiva. É Deus chamando antes que a distância aumente. Ele não espera você se afastar completamente. Ele toca antes, ele avisa antes, ele corrige antes. E aqui está o ponto central. A resposta define o impacto do sinal. Se você ignora, nada muda. Se você responde, tudo pode mudar. Talvez o perfume tenha sido apenas alguns segundos, mas a decisão que você toma depois pode influenciar anos da sua vida espiritual. Agora deixa eu te perguntar algo muito honesto. Quando você sentiu isso, qual foi sua reação imediata? Você agradeceu? Você rezou? Você ficou curioso? Você fingiu que não aconteceu? Você sentiu paz ou sentiu necessidade de mudar algo? Essas perguntas não são para te julgar, são para te ajudar a perceber o que estava acontecendo dentro de você. Porque discernimento não é sobre o fenômeno, é sobre o fruto que ele gera. Se gerou paz profunda em meio à dor, provavelmente foi consolo. Se gerou lembrança de alguém falecido e vontade de rezar, provavelmente foi pedido. Se gerou inquietação e desejo de conversão, provavelmente foi advertência amorosa. Percebe como tudo volta para o coração? E existe ainda um cuidado essencial. Não transforme isso em busca constante. Não comece a desejar sentir novamente. Não transforme em meta espiritual. Quem começa a buscar experiências acaba se frustrando quando elas não acontecem. E a fé não pode depender de sensação. A fé madura permanece firme, mesmo no silêncio total. Se esse assunto está mexendo com você, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, compartilha aqui nos comentários o que você sentiu naquele momento. Às vezes o seu relato pode ajudar outra pessoa que está carregando essa experiência sozinha, achando que foi imaginação. E se você percebe que esse tipo de conteúdo fortalece sua fé, te ajuda a refletir e te aproxima de Deus de forma equilibrada e consciente, considera acompanhar o canal. Não por obrigação, mas porque aqui a gente caminha junto, aprende junto e cresce junto. Então vamos aprofundar de verdade agora, porque de nada adianta entender os possíveis significados do perfume se a sua vida espiritual continua frágil, desorganizada ou morna. Sinal nenhum sustenta uma fé que não é cultivada diariamente. O perfume pode tocar, pode consolar, pode alertar, mas quem constrói a santidade é a constância. E aqui está algo que muita gente precisa ouvir com carinho. Você não precisa de fenômenos para estar perto de Deus. Você precisa de fidelidade.
Existe uma diferença enorme entre experiência e compromisso. A experiência pode ser intensa, mas passageira. O compromisso é silencioso, repetitivo e transformador. É acordar e rezar mesmo quando não sente nada. É ir à missa mesmo quando a emoção não aparece. É se confessar mesmo quando o orgulho tenta impedir. Se o perfume foi consolo, ótimo, agradeça. Se foi pedido de oração, responda com caridade. Se foi advertência, ajuste a rota. Mas depois disso, o que sustenta sua alma é a prática diária. Vamos falar de coisas simples, mas profundas. Água benta em casa não é superstição. É lembrança constante de que aquele espaço pertence a Deus. Uma pequena oração antes de dormir não é ritual mecânico, é entrega. O rosário não é repetição vazia, é disciplina do coração. E talvez você esteja pensando, mas eu não consigo manter constância. Tudo bem, ninguém começa perfeito. A constância nasce da decisão pequena de hoje, não da promessa grandiosa de amanhã. Você não precisa rezar horas seguidas. Comece com poucos minutos, mas com presença verdadeira. Você não precisa saber todas as fórmulas. Fale com Deus como você fala com alguém próximo. Seja honesto, seja simples. Agora deixa eu tocar num ponto que é desconfortável, mas necessário. A confissão. Muita gente adia, vai empurrando. Depois eu vejo, não é tão urgente. Eu não fiz nada tão grave. Só que a alma também acumula poeira, pequenas falhas, pequenas omissões, pequenas incoerências. E quando você vai acumulando, começa a perder sensibilidade espiritual. Talvez aquele perfume tenha vindo justamente para te acordar antes que a insensibilidade se instalasse. Confissão não é humilhação, é libertação. É como abrir a janela de um quarto fechado há muito tempo. O ar circula, a luz entra, a leveza volta. E o rosário, muita gente subestima, acha repetitivo demais. Mas existe uma força enorme na repetição amorosa. Cada Ave Maria é como se fosse um degrau construído entre você e o céu. Não é magia, é perseverança. E aqui está algo essencial. Proteger sua casa espiritualmente é proteger sua paz interior. Não espere sentir medo para começar a rezar. Não espere crise para buscar Deus. Não espere o caos para organizar sua alma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Se hoje você tivesse que avaliar sua vida espiritual, como ela está? Forte, morna, esquecida, em reconstrução, sincero, sem culpa, sem drama, apenas honesto. Porque o perfume, quando acontece, é só um lembrete de que o céu está próximo, mas a santidade se constrói no cotidiano invisível. Talvez você tenha vivido essa experiência e nunca contou para ninguém com medo de parecer exagero. Talvez tenha guardado silêncio por anos. Talvez tenha até duvidado de si mesmo. Mas hoje você entende que não era sobre espetáculo, era sobre cuidado. E eu quero te convidar a algo muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Não viva esperando sinais. Viva preparado, caso eles venham. E mais ainda, viva firme mesmo que nunca venham novamente. Se você já passou por algo assim, eu realmente quero ouvir. Conta aqui nos comentários o que você sentiu naquele momento. Era dor? Era lembrança de alguém? Era inquietação? O que mudou depois? Às vezes, o seu relato pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa precisa para entender o que viveu. E se esse conteúdo está te ajudando a olhar para a sua fé com mais maturidade, com menos superstição e mais responsabilidade espiritual, eu te faço um convite sincero. Fica com a gente. Se inscreve no canal, não por impulso, mas porque você quer crescer junto, aprender junto e fortalecer sua caminhada. Aqui não é sobre espetáculo, é sobre consciência, é sobre amadurecer na fé, é sobre caminhar com os pés no chão e o coração aberto. E lembra disso, quando o céu se aproxima em silêncio, é porque algo precioso está sendo cuidado. Pode ser você, pode ser alguém que você ama, pode ser uma alma esperando suas orações.
Seja qual for o motivo, responda com fidelidade. Agora, no próximo bloco, a gente vai fechar tudo isso trazendo clareza prática definitiva. Como discernir, passo a passo interiormente, cada situação, sem paranoia, sem fantasia, sem exagero. Agora a gente precisa fechar isso com maturidade, sem exagero, sem fantasia, sem transformar o espiritual em algo teatral. Porque o maior erro não é sentir um perfume inexplicável. O maior erro é perder o equilíbrio depois. Discernir não é criar teorias, é observar os frutos. Se você quer realmente entender o que aconteceu naquele momento, precisa olhar menos para o fenômeno e mais para o efeito que ele causou em você. Deus nunca envia algo que gere confusão permanente. Pode gerar surpresa, pode gerar reflexão, pode gerar até inquietação saudável, mas não gera desespero descontrolado. Vamos organizar isso de forma prática e clara. Primeiro ponto interior: paz ou opressão. Se depois do perfume veio uma paz que sustentou você, mesmo que a situação externa continuasse difícil, isso aponta para consolo. Paz profunda não é fabricada pela imaginação, ela tem estabilidade. Ela permanece mesmo depois que o aroma desaparece. Segundo ponto interior: lembrança específica de alguém falecido. Se junto com o perfume veio o nome claro de alguém que já partiu e uma vontade sincera de rezar, não complique. Reze. Não precisa investigar. Não precisa buscar sinais adicionais. O amor responde com oração. Terceiro ponto interior: inquietação que chama a conversão. Se o perfume veio acompanhado de um pensamento insistente sobre algo que você precisa corrigir, ajustar, confessar ou abandonar, não ignore. Essa inquietação é misericórdia antecipada. É Deus tocando antes que a distância aumente. Agora presta atenção nisso. Discernimento não é feito no calor da emoção. É feito na oração calma. Depois que tudo passa, sente, respira, fala com Deus. Pergunta com simplicidade: o que o Senhor queria me mostrar? E escuta no silêncio. E tem mais uma coisa importante: não saia contando para todo mundo buscando validação. Experiência espiritual não é medalha. Quanto mais íntimo, mais protegido deve ser. Compartilhe apenas se for para edificar, não para impressionar. Existe uma tentação moderna muito perigosa: transformar qualquer experiência espiritual em conteúdo sensacionalista. Isso enfraquece a fé verdadeira, porque a fé madura não se apoia em sensação, se apoia em decisão. Você pode nunca mais sentir esse perfume novamente. E tudo bem. Isso não significa a ausência de Deus. Significa que ele não precisa repetir o sinal para continuar presente. Deus não é repetitivo para convencer. Ele é constante no amor. Agora, deixa eu te fazer perguntas finais, bem diretas, para você responder no seu interior. Se o perfume viesse hoje novamente, você estaria espiritualmente preparado? Sua oração está viva ou automática? Você tem algo que precisa confessar e está adiando? Existe alguém que você precisa perdoar? Você tem rezado pelas almas que já partiram? Essas perguntas valem mais do que qualquer fenômeno. Porque no fim das contas, o perfume é detalhe. O que importa é o estado da sua alma. E talvez o maior aprendizado de tudo isso seja esse: Deus continua falando. Nós é que precisamos reaprender a escutar. Não com medo, não com obsessão, mas com sensibilidade espiritual equilibrada. Se você viveu algo assim e hoje entende melhor o que pode ter significado, isso já é crescimento. Se você percebe que precisa ajustar algo na sua vida espiritual, isso já é graça. Se você sente que deve rezar por alguém que partiu, isso já é caridade em movimento. Não transforme o sobrenatural em superstição. Não transforme o espiritual em espetáculo. Viva a fé com maturidade. E lembre-se, o céu se aproxima em silêncio. Sempre. Agora, antes da avaliação final, deixa eu te dizer algo muito sincero.
Se esse conteúdo te ajudou a organizar sua mente, acalmar seu coração e fortalecer sua fé, compartilha com alguém que talvez esteja vivendo essa mesma dúvida. Às vezes, uma explicação equilibrada salva uma pessoa da paranoia ou da descrença. E escreve aqui nos comentários o que você aprendeu hoje. Não apenas o que você sentiu, mas o que você entendeu. Isso ajuda a consolidar sua própria reflexão, porque aqui a gente não busca emoção passageira, a gente busca consciência espiritual sólida.